Boa noite a todos e todas. Eu sou o Manuel, o social media da Estetos, e estamos aqui para mais um webinar. O tema de hoje, segurança do paciente no âmbito hospitalar, é um assunto que tem estado em alta nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses e provavelmente é um assunto que sempre vai estar em alta. E esse webinar é uma apresentação da Estetos, que é uma plataforma de educação continuada para enfermeiros e profissionais da saúde no geral. A nossa participante de hoje é a Isabela Rocha, enfermeira, doutoranda pela UES e mestre pela UFPE. Ela é professora universitária e especialista em diversos assuntos e vai conversar hoje com a gente sobre a segurança do paciente. Boa noite, Manuel. Boa noite a todos que nos assistem. Então, eu sou Isabela, sou enfermeira, como ele falou, e eu tenho algumas especialidades, e todas elas a gente precisa conhecer a nossa temática de hoje, né? Segurança do paciente. Hoje a gente vai focar no ambiente hospitalar, mas em todas as especialidades, em todas as áreas, né, que o enfermeiro se propõe a atuar, ou os profissionais de saúde se propõem a atuar, a gente precisa estar atento a todos os protocolos, a todos os direcionamentos, para diminuir os riscos que esses pacientes eles têm, né? Eles são ofertados a esses pacientes, e assim a gente compor todas essas metas, né, que são propostas para segurança do paciente. Então, a discussão de hoje, ela começa aqui, mas ela não para aqui, né? Porque é algo que a gente precisa estar lendo sempre e se atualizando sempre, e como o Manuel falou, é uma coisa que é discutida já há um tempo, mas ela não pode parar, né? Ela tem que continuar, é algo bastante frequente. E hoje que seja, né, uma sementinha plantada para que a gente busque, né, se informar cada vez mais sobre esse assunto, né, e dessa forma diminuir, reduzir os riscos que são apresentados para os pacientes nos diversos serviços de saúde. Então, por que falar em segurança? Né? Por que a gente precisa se debruçar nessa temática? Quando a gente fala em segurança do paciente, a gente fala em evento adverso. E esse evento adverso é um grande problema de saúde pública. Então, a gente tem, né, no contexto do SUS, diversas vertentes, diversos níveis, né, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, e em todos eles a gente observa situações de risco para os pacientes, para as famílias que ali são atendidas. Então, é um grande problema de saúde pública que vem sendo discutido há muito tempo, a gente vai já falar sobre isso, mas ainda hoje precisa ser visto com muita atenção, né? E esse problema de saúde pública, ele traz consequências graves, né, para a dinâmica do serviço, para a dinâmica da gestão, né? Quando a gente fala em gestão, a gente fala em gestão de organização, sistematização do cuidado e também gestão financeira, que é o que o próximo ponto ele vai trazer. Aumenta o tempo de internação dessas pessoas. Imagine uma pessoa que está no serviço internado por uma diarreia, vamos supor, e aí sofre uma queda no leito, né, por um descuido ali de falta de segurança. Esse paciente vai ficar mais tempo internado, pode ficar mais tempo internado, e aí, consequentemente, vai ser inserido uma nova medicação, vai ser inserido novos cuidados, então esse tempo vai ser aumentado, consequentemente, os custos para a saúde, eles também serão aumentados. E quando um atendimento específico, necessitando de uma medicação ou de um cuidado diferenciado, a gente tem um certo custo. E quando essa pessoa precisa ir para a cirurgia, precisa ir para uma atenção mais especializada, e aí o custo aumenta cada vez mais. Claro que a gente está falando no custo com a questão de gestão, com o olhar de gestão, mas o principal cuidado é realmente com a saúde, com o bem-estar da pessoa que está recebendo aquele atendimento. Atendimento que eu falo de saúde no geral, né? Eu sou enfermeira, eu direciono um pouco a minha experiência para a enfermagem, mas toda a equipe ela precisa estar atenta, né, na redução desse tempo de internação e na redução desses custos. E um evento adverso ele também pode gerar danos graves até a morte. Então a gente vai ver daqui a pouco os níveis de danos, né, e a gente vai entender um pouco melhor desse nível, como é que a gente distribui aí para o entendimento e, consequentemente, para um cuidado melhor em cada nível. E a enfermagem ela vem como uma barreira, a última barreira de proteção ao paciente. A gente entende a enfermagem como aquela profissão, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, que tem um cuidado mais próximo, né, com o paciente. Vamos entender que houve a prescrição médica, né, o enfermeiro checou, foi liberado pelo farmacêutico, foi reavaliado,
E a equipe de enfermagem, né, no papel do técnico, ele vai lá até o leito do paciente para administrar uma determinada medicação. Então, para que chegue até aquela pessoa, né, o técnico que está ali realizando aquele cuidado, ela é a pessoa mais próxima, tá? É a última barreira. Então, o cuidado ele vai ter que ser feito desde lá o início, desde a prescrição até chegar nessa última barreira. Então, a enfermagem ela tem esse papel fundamental, né? Passou por várias pessoas, passou por vários olhares, mas a última pessoa, que no caso a última barreira de proteção, ela precisa ser revista e precisa estar atenta e atualizada também para aquilo que está sendo realizado no paciente. E aí é importante a gente falar, toda vez que a gente fala em segurança do paciente, a gente fala em alguns protocolos, né, clássicos. E aí eu trouxe esse relatório que foi produzido em 1999, então não é recente, né, já tem um tempo, mas ele é extremamente atual. Então, sempre quando a gente vai falar sobre esse assunto, a gente revisita esse relatório. O relatório é Raia Humano, que foi construído pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. E esse relatório ele foi um divisor de águas, né, na maneira como os sistemas de saúde viam a segurança do paciente. Então, viam a segurança do paciente de modo mais amplo, davam algumas orientações ali específicas para a situação, para o nível de atenção, e percebeu-se que existiam lacunas importantes e que precisariam a gente pensar em metas, né, em metas para serem cumpridas, né, e dessa forma reduzir esses danos. E continua sendo, esse relatório continua sendo uma grande referência em todo o mundo, e a partir dele foram construídos outros, foram destrinchados outros caminhos importantes e atualizados conforme o que a gente vive. Na época da Covid, recente, né, também, a gente ainda tem muitas consequências daquela época, foi revisitado esse relatório, assim como outros relatórios, para contemplar o que o momento, né, queria nos apresentar, né, estava nos apresentando. E aí alguns dados importantes, né, para nos chamar a atenção, porque também é importante falar sobre isso. Estima-se que mais de 1 a cada 10 pacientes sofrem danos em ambientes de assistência à saúde. E metade desses danos, eles poderiam ser evitados. Então, se poderia ser evitado, onde está o erro? Né? Quem poderia evitar esse erro, que esse erro acontecesse? Então, a gente colocar a mão na consciência e pensar de que forma quem é que está errando? Qual o fluxo, onde é que o fluxo está aí encontrando barreiras e limitações. Né? A maior parte dos cuidados inseguros ocorre nos países de baixa e média renda. 134 milhões de eventos adversos ocorrem em hospitais desses países. E aí tem muito a ver com o investimento que esses hospitais eles recebem, com a forma que é direcionado esses investimentos, porque não basta chegar a investimento, mas é a forma que esses investimentos eles são direcionados, eles são alocados para os setores. Também tem a ver com a capacitação dos profissionais, a educação permanente desse público. Então, tudo isso tem a ver com o desenvolvimento do país. Também é importante a gente pontuar que populações vulneráveis elas apresentam riscos mais elevados de dano. Quais são essas populações vulneráveis? Pessoas idosas, a gente vê muitas questões aí que envolvem os idosos internados, os idosos hospitalizados, crianças, pessoas com deficiência. Então, todo esse público, ele pode estar aí nesse contexto de vulnerabilidade e apresentando um risco mais elevado, o que quer dizer que os profissionais de saúde, eles precisam ter uma atenção maior com esse grupo, essa população, que pode vir a ter um risco na sua saúde no momento da hospitalização, né, no momento desse cuidado, dessa assistência. Globalmente, 1 em cada 20 pacientes sofre danos evitáveis com medicamentos, que é uma situação bem específica que a gente vem vendo aí nas redes sociais, a gente vem ouvindo e lendo, né, nos noticiários, esses erros que têm acontecido com medicamentos, sendo que mais da metade são relacionados à prescrição. O que é prescrição? Né? É o momento em que o médico, a pessoa responsável, vai, a partir da avaliação daquela pessoa, do diagnóstico que aquela pessoa tem, vai prescrever qual medicação, né, que aquela pessoa deve receber para aquele tratamento. Então, tem que ter muito cuidado, né, no momento da prescrição, tem que ter muito cuidado no momento do preparo dessa medicação, né, conferir essa prescrição, realizar uma leitura específica, checar essa medicação. Então, os erros de medicação, eles acontecem frequentemente. E
num tempo como hoje, que a gente tem vários certos, que a gente vai já entender um pouquinho essa expressão, não é mais justificável errar, evitar, né? No caso, errar com relação à medicação, né? Às prescrições que são ofertadas aos pacientes. Ambientes de cuidados altamente especializados, como UTI, emergência, centro cirúrgico, também têm uma peculiaridade, né? Estão associados a mais altas taxas de danos aos pacientes. Então, a UTI, né, por ser realmente uma área crítica, a emergência, por aquela dinâmica da rapidez, né? Pacientes podem vir muito graves, e aí tem que ser muito rápido para dinamizar ali o serviço, né, e atender de forma adequada. O centro cirúrgico, por toda aquela questão da esterilidade, né, de um ambiente que precisa ter uma atenção maior, porque vai haver uma perfuração, né, vai haver uma lesão ali programada, né, muitas vezes programada para corrigir algum dano. Então, são também ambientes de uma peculiaridade que o profissional ele precisa estar atento. Na atenção primária, estima-se que 7% dos pacientes sofrem danos associados ao cuidado de saúde. E aí a gente está falando especificamente da unidade hospitalar. Mas como eu comecei minha fala, né, eu vou reforçar aqui. Em todos os níveis de saúde ocorrem erros. E aí tem um dado, né? A atenção primária com 7%, né, desses pacientes que são atendidos sofrem esse tipo de dano, né? Então, qualquer nível de saúde pode acontecer de haver riscos aí, e os profissionais eles precisam estar atentos a isso também. E aí eu trouxe três, né, de tantas que aparecem, né, de notícias que contemplam um pouco daquilo que a gente já vem discutindo, né? Como, por exemplo, o caso Benício, que foi o caso mais recente, que chocou, né, todo o país. E a notícia diz, caso Benício, houve erro sistêmico de profissionais. Então, de quem é a culpa? De vários profissionais, né? E aí está rolando ainda várias situações e buscas, né, por explicações, buscas, né, de quem errou, que não é o caso, a gente vê aí que é um erro sistêmico, quantas pessoas estão envolvidas, quantos profissionais estavam ali realizando o cuidado de Benício, né, para que haja esse tipo de, no caso, erro, um evento grave como a morte do garoto. Né? Então, partiu de uma prescrição, e aí essa prescrição precisa ser revisitada, precisa ser vista por vários profissionais, até chegar lá na última barreira, como a gente falou agora há pouco, que é o profissional técnico, né, que vai estar em contato aí com o paciente. Outra notícia, hospital é condenado por deixar a mulher cair da maca e gerar sequelas. Né? Essa mulher, a gente precisa analisar, né, é uma idosa, é uma situação de vulnerabilidade, como era que estava essa maca? Ela tinha as grades? Essa mulher estava sozinha? Essa mulher foi orientada? Então, tudo isso faz parte do protocolo de segurança do paciente. Né? Então, houve essa situação, essa reportagem ela não é tão recente como a do Benício, mas são reportagens, são informações que a gente vê diariamente, né, nos hospitais aí do nosso Brasil. E afora também, né? Outra notícia: bebê entra em coma após erro de administração de medicamento no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Então, também não é uma notícia tão recente como a de Benício, mas foi ainda esse ano, né? E a gente vê mais uma vez um erro de medicação, um erro de administração, causando danos sérios, né, gravíssimos, para o paciente que está em cuidado. Lembrando que o bebê também é um paciente em vulnerabilidade, é uma criança, né, que muitas vezes o acompanhante está ali ansioso, nervoso, tenso, né, e aí o profissional ele precisa trazer essa comunicação adequada, além da aplicação do que foi prescrito para ele de modo correto. Então, alguns das... Isabela, eu queria te perguntar sobre esse assunto, essa questão desses erros que a gente está falando, desses casos. Eu queria te perguntar, na sua opinião, quais são as categorias que mais acabam causando problemas? É medicação mesmo? São erros nas dosagens, no formato da medicação? São erros no tratamento de pacientes mesmo, então no movimento deles? Qual é a maior, ou pelo menos na sua opinião, a falta mais grave que anda acontecendo nos hospitais brasileiros? Pronto. Apesar de a gente ter aí, hoje a gente tem cerca de 13 certos da medicação. Hoje o erro maior é
que causa danos mais graves é a medicação, né? A gente viu aí que um pouco mais de 50% dos erros, eles são destinados, aí, né, pensando aí nos parâmetros, né, na categoria da medicação, né? E aí vem desde quem prescreve, aplica, né, a dosagem, e a gente vai já ver isso de modo mais específico, mas hoje é o que a gente precisa ter mais atenção mesmo. Por exemplo, a do caso Benício era uma adrenalina que era para ter sido administrada via inalatória. Então, ela foi prescrita via intravenosa. Então, é um erro, né? Que as vias estavam incorretas, né? E um dos 13 certos por exemplo, é a via certa. Então, os estudantes, porque eu falo na realidade da enfermagem, os estudantes, eles pagam uma disciplina que se chama Semiologia e Semiotécnica. E um dos conteúdos que tem lá na grade é a administração de medicamentos. E a gente discute esses certos da medicação, certo? Então, eu citei essa situação do Benício, mas tem várias, em que a dose é uma e é aplicado outra, em que a via é uma e é aplicado outra. O tempo, por exemplo, eu vou administrar um soro glicosado, né? Um soro que tem glicose, e aí eu coloco um tempo maior, um tempo menor, isso tudo pode causar algum dano, que pode ser reversível ou não. Mas eu acho que a medicação hoje é o que a gente precisa de uma maior atenção. Entendi, entendi. Então, realmente o medicamento, essa parte da medicação, é o que acaba causando as maiores complicações, certo? Você fala um pouco, existem outras, acho que a gente vai chegar ainda nesse aspecto, né? Talvez eu esteja adiantando um pouco, perguntar quais são, sei lá, a segunda, terceira Sim. maior causa de problemas aqui no Brasil. A gente vai já chegar lá, mas assim, situações, a gente tem algumas metas, e aí nas metas a gente vai entender um pouquinho. Mas, por exemplo, a meta, comunicação já é uma meta, né, para reduzir erros. Porque um plantão, muitas vezes, né, muito agitado, e o enfermeiro ele precisa passar todas as informações para o próximo que vai receber esse plantão. Às vezes, essas informações elas não são bem dadas. Então, isso aí já é possível, pode ser uma possibilidade de um risco. Então, até a comunicação ela é uma meta importante dentro desses protocolos, né, de segurança. Então, vai de medicação, coisas mais práticas, objetivas, a coisas mais subjetivas, como a própria comunicação. Né? Então, a gente tem que estar atento a tudo, né? A tudo que acontece, sem deixar brechas, sem deixar dúvidas. Né? Se tiver dúvida, perguntar uma, duas, três vezes, porque são vidas, né? São vidas que muitas vezes vão para o hospital, como o caso do Benício, buscando um cuidado X e infelizmente sai de lá sem vida. Né? Então, é um hospital que ele foi em busca de melhora. Né? Então, a gente tem que ter isso na mente. E vai de diversas formas, né? Quedas no leito, erros de identificação. Eu vou administrar uma medicação para um paciente e administro para outro. A própria informação, Manuel, é importante a gente pontuar, por exemplo, na atenção primária. Às vezes a gente prescreve ou orienta um paciente um determinado medicamento, voltando a falar do medicamento, e a paciente não sabe ler, e como é que a gente vai garantir que a informação ela chegou correta para ele? Se a gente não garantir que essa informação foi correta, é um erro, pode haver uma possibilidade de um erro. Então, esse paciente não sabe ler, tem um remédio para tomar de manhã, outro à noite. O que é que a gente pode fazer? Aí tem artifícios. Usa o solzinho, esse daqui amarelinho você vai tomar de dia, que tem o solzinho lá. À noite, esse azulzinho você vai tomar à noite, porque tem a lua. Então, a gente vai buscando artifícios para garantir que esse paciente vai entender, né? E que ele vai tomar, ingerir essa medicação da melhor forma. Então, até numa atenção básica, que a gente conta assim com algo que a gente tem mais um maior controle, a gente conhece a nossa comunidade, a gente precisa garantir essa segurança. Entendi. Então, após essa parte, qual seria como são maneiras de lidar com esses problemas? Eu acho que a gente vai prosseguir a aula a partir daqui, né? Eu acho que antes da gente chegar nesse ponto, acho que é importante a gente trazer alguns conceitos importantes. Que quando a gente fala em segurança do paciente, até em questões de concurso, nós vamos ver alguns termos que
a gente, sei lá, nunca vi, né? Eu não sei do que se trata, então é importante a gente trazer. O que é um incidente? Né? Um incidente é um evento que poderia ou que causou um dano. Então, foi um erro, mas pode não ter causado dano, né? Como às vezes acontece. Eu vi que a prescrição estava errada. Quando eu cheguei para administrar esse medicamento, eu percebi que não era para ele, por exemplo. Então, foi um incidente, mas não causou um dano. E quais os tipos de incidente? Nós temos a circunstância notificável, que é esse primeiro ponto, né? Que é quando o risco está presente, mas não causou o incidente. É como, por exemplo, esse exemplo que eu falei agora. Paciente, prescrição para um paciente e, por algum motivo, o técnico inicial tentou e ia levar para outro paciente. Né? Near miss, que é o quase erro, né? O near miss, a gente fala que o incidente, ele ocorreu, mas não atingiu o paciente. Como assim? Volta a esse exemplo. O técnico chegou junto ao paciente com um medicamento para dor de cabeça, um comprimido para dor de cabeça com dosagem baixa, eu vou dar esse exemplo, certo? Só que o comprimido não era para ele. Só que esse paciente, ele estava com febre, vamos supor, né? E o medicamento era uma dipirona, por exemplo, né? Que também é antitérmico. E aí o paciente ingere a medicação que não é para ele, né? Houve o erro, mas não atingiu, não afetou, porque, né? Houve ele estava precisando de uma medicação. Então, não era para ele, houve o erro, mas não causou um dano por isso, certo? O incidente sem dano, por exemplo, quando a gente fala incidente sem dano, quando há vou mudar aqui o contexto. Quando há um leito que não tem a grade ao lado, não está bem fixa, né? E aí o paciente idoso, agitado, ele não consegue, ele não se sente seguro ali naquele espaço. Então é um incidente porque a grade está quebrada, não está bem fixa, mas não causou um dano. Pode causar. E aí o caso do evento adverso, que é quando causa um dano, como aquela situação anterior. A pessoa caiu da maca, né? E aí precisou passar por uma cirurgia, certo? Então tem esses tipos. Para a gente realmente compreender, a gente precisa estar na prática. E aí na prática você vai lembrando, pô, eu lembrei disso. Near miss, que foi o quase erro. Ou errou, mas não causou dano. E aí isso é importante a gente notificar, que é outra questão que é interessante. Eu preciso notificar. O que é que acontece muitas vezes? Os profissionais, eles têm medo, né, de relatar esse incidente, com dano ou sem dano, né? E aí eles ficam com medo de relatar para não haver um tipo de retaliação, enfim. E aí não existem dados, né, confiáveis, né, para a gente fazer estudos com relação ao que aparece, né? Muitas das vezes a gente só sabe que aconteceu o erro quando há dano, né? Quando o paciente ele sofre de alguma forma com esse erro, certo? E o que é um dano? Lesão física, lesão emocional, lesão social e até a morte, né? Pode ser um dano necessário, como por exemplo uma incisão cirúrgica, né? A incisão cirúrgica, a lesão cirúrgica, ela é um dano, mas é um dano necessário. Ou um dano evitável, que é isso que a gente já vem discutindo, né, até agora, né? E aí a gente tem as classificações, né? A classificação do dano leve. Quando a gente fala em dano leve, a gente fala naquele dano que os sintomas são mais rápidos, os danos eles são mínimos, as intervenções para o cuidado, eles também são mínimas, então houve o dano, mas é um dano leve. Quando o dano ele é classificado como moderado, pode haver uma perda a longo prazo de alguma função, pode-se pensar em alguma intervenção mais específica. E quando o dano ele é grave, geralmente é uma perda de função, como já aconteceu também, amputações em membros errados, né? O paciente vai para a amputação de do membro inferior direito e amputa o membro inferior esquerdo, já aconteceu também, né? Então, isso é um dano grave, né? Perda de funções, o tratamento é uma intervenção cirúrgica, e a morte, né, que seria o maior dos graves, né,
da gravidade, né, dentro desse dano. Então, são coisas que a gente acha que não acontece, mas acontece, e infelizmente acontece com frequência. É tanto que a gente vê até alguns memes aí na internet que as pessoas vão para a cirurgia de amputação e escrevem na perna. A perna para ser amputada é essa, né? Deixa a seta para poder não haver esse tipo de dano, porque infelizmente isso ainda acontece. E aí, para falar de segurança do paciente, a gente também precisa falar da legislação base, né? A portaria 529 de 2013, ela vem tratar sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, isso deve ser discutido desde a graduação até o resto da sua vida, enquanto você estiver trabalhando com pessoas, certo? É importante também a gente conhecer a RDC 36 de 2013, que vem trabalhar, a partir dessa portaria tratada em cima, as ações obrigatórias de segurança. O que é que os profissionais eles precisam ter, né, como ação obrigatória, pensar como ação obrigatória para garantir a segurança desse paciente. E os serviços de saúde precisam ter o núcleo de segurança do paciente, né, o núcleo obrigatório. Então, no serviço que eu estou hoje com os alunos, tem um núcleo ativo, né, e importante no setor hospitalar, no serviço hospitalar. Lá eles desenvolveram uma ficha de risco, né, em que todos os dias, na avaliação, na evolução do paciente, a gente precisa preencher essa ficha, dizendo se o paciente ele tem risco emocional, se ele tem risco de lesão por pressão, se ele tem algum risco alimentar. Então, foi desenvolvida essa ficha para reduzir ainda mais, né, os riscos que aquele paciente ele apresenta, né? Levando em consideração que a gente tem dentro de um hospital uma série de áreas, urgência, emergência, né, no caso, centro cirúrgico, TI, pediatria, obstetrícia. Então, para cada um deles, a gente precisa entender qual é a realidade daquele público. Então, essas fichas que são criadas, que são desenvolvidas ao longo do tempo, elas nos ajudam também a termos mais segurança, né? Para identificar quais os riscos essa pessoa tem. Certo? Tudo bem? Até aí, para a gente chegar nas 6 metas internacionais da OMS. Essas metas para serem cumpridas, elas precisam do apoio de todos os profissionais que estão envolvidos no cuidado desse paciente. Podemos ir para as metas? Podemos sim, com certeza. Então, vamos lá. Então, nós temos 6 metas, né, internacionais da OMS. Então, como é meta internacional, em todo lugar do mundo, né, a gente vai tentar cumprir essas metas, né, para reduzir esses riscos absurdos que a gente ainda encontra por aí afora. Certo? Então, vamos lá. A primeira meta, a meta 1, é a identificação correta do paciente. Então, a gente esquece um pouquinho a medicação e a gente vai falar em identificação. A identificação é algo básico, né? É importante que a gente utilize pelo menos 2 identificadores. O que são esses identificadores? Nome, idade, data de nascimento, nome da mãe, cidade. Então, a gente busca identificadores e a cada momento de contato com essa pessoa, a gente sempre escolhe 2 para poder garantir. Paciente tal, o senhor tem tantos anos, a data do nascimento do senhor, às vezes a gente nem fala, a gente pede para eles falarem, para bater as informações. Então, usar sempre 2 identificadores para garantir que a gente está com o paciente correto, né? Para aquele tratamento, para aquela medicação, para aquela evolução, para aquele cuidado. A gente vai conferir o paciente antes de toda medicação, antes de qualquer procedimento e antes de qualquer exame. Né? O paciente, ele está ali, está prescrito um eletro para o paciente. Eu preparei todo o equipamento e eu vou conferir no prontuário se é o paciente tal que está prescrito aquele exame. Eu vou até a enfermaria e confiro com ele o nome, a idade, os mesmos dados que eu conferi lá no posto de enfermagem. Então, isso vale para medicações, isso vale para qualquer procedimento. Conferir o nome e a identificação desse paciente antes, para evitar também esses erros. Algumas formas, né, de identificação. A pulseirinha, né, que a gente vê comumente nas unidades hospitalares. A pulseirinha, ela vem com a identificação, seu nome, a idade, às vezes não vem o nome completo, mas vem iniciais, mas o nome, a idade, local que mora, porque geralmente
tem hospitais que eles atendem ao regional, né, as cidades próximas, às vezes de onde vem, por exemplo, ele entra na emergência, aí vai para a clínica médica, então os setores. Algumas informações importantes, elas precisam constar nessas pulseirinhas. Outra forma é a conferência verbal, que é aquele que eu já falei, é aquele exemplo que eu já trouxe. E hoje a gente percebe algumas tecnologias em hospitais de maiores portes, né? Código de barra, em que o profissional com o seu celular, ele faz a leitura do código de barra e aí já imediatamente já tem as informações dessa pessoa. Os QR Codes também, que eu vejo que tem sido utilizado com frequência. Então, na pulseirinha tem o QR Code e o profissional também faz a leitura para garantir que aquela pessoa é a pessoa que ela está procurando, buscando para a realização de cuidados. Então, a identificação correta é a meta 1 para a segurança do paciente. A meta 2 é aquele que eu falava agora há pouco, melhorar a comunicação. Então, a passagem de plantão, ela precisa ser estruturada. O que é que às vezes a gente vê o que acontece? A correria, né? O profissional, o enfermeiro ou de outra área, ele já sai do plantão cansado, um plantão de 12, um plantão de 24 ou até mais, né? E quer passar rápido para o colega para poder ir para casa. Está cansado, né? Então, passa de qualquer forma, não segue uma sistematização. E aí é importante que essa comunicação ela seja estruturada, né? Ela seja feita com calma, com atenção, passando de leito por leito, as condições de cada um, como eles passaram nas últimas 12 horas, nas últimas 24 horas. Então, precisa ser uma comunicação estruturada. Os resultados críticos, a comunicação ela precisa ser mais rápida. O que a gente quer dizer com isso? Um paciente que precisa ser transferido, está na clínica médica e precisa ser transferido para uma UTI. Então, a gente precisa de informações rápidas para que essa pessoa ela siga, né, com o seu tratamento. É um paciente que está precisando de uma consulta externa ou de um exame específico, então a gente tem que se comunicar muito rápido para que dê prioridade a essa situação e essa pessoa ela seja atendida, né, posteriormente da maneira adequada. Prescrições verbais, leitura de volta. Essa leitura de volta é uma expressão utilizada, né, dentro do contexto de segurança do paciente, que quer dizer, basicamente, o médico prescreve e, né, mostra para o enfermeiro a prescrição, ou então lê para o enfermeiro, né, que está ali, líder do setor, é a prescrição que foi feita. E aí o enfermeiro vai fazer o quê? Vai ler em voz alta para o médico o que ele prescreveu. Então, se ele prescreveu uma medicação X em tal dosagem com tal horário, o enfermeiro vai pegar essa prescrição e vai dizer: o senhor prescreveu para paciente tal medicação com tal dosagem, com tal tempo. E aí o médico vai dizer: foi, é isso mesmo, pronto. Aí a medicação ela deveria ser liberada. Então, a leitura de volta, ela deveria ser algo corriqueiro e rotineiro nos serviços. E aí diminuiria muitos problemas com prescrição. Porque é uma pessoa prescrevendo, outra pessoa conferindo e garantindo, ouvindo da boca de quem prescreveu que é realmente aquilo que está sendo pensado para o tratamento, certo? Os registros, eles precisam ser claros, objetivos e completos. E quando a gente fala em registros, são registros médicos, registros de enfermagem, registros de profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, todas as pessoas que têm contato com o prontuário. Então, se eu quero informação de ontem, da pessoa que eu estou cuidando, eu estou assistindo, eu vou direto na prescrição, mais ou menos no mesmo horário, dependendo do que eu queira, e vou buscar o que foi escrito, evoluído pelo profissional colega. Muitas vezes a gente encontra evoluções com uma linha, uma frase apenas, ou evoluções ilegíveis, né? Quando é ainda escrito, né? Porque a gente ainda tem a realidade de prontuários escritos à mão, né? Alguns hospitais já adotaram 100% dos prontuários escritos digitados, né? E aí já é um ganho, porque o risco de erro de leitura, né? De legibilidade, ela é menor, mas ainda existem esse tipo de prescrição, de evolução, na verdade, à mão. Então, a gente precisa ser clara, precisa direta, né, objetivo e completo, né?
e buscar, eu costumo dizer aos meus alunos, quando a gente vai para um ambiente hospitalar X ou para um PSF X, a gente busca conhecer como aqueles profissionais eles trabalham, como é o padrão de evolução, como é o padrão de cuidado. Porque as pessoas, às vezes, chegam no ambiente, querem fazer da sua forma, e aí quando o profissional do serviço, do setor, ou outro profissional que conhece a rotina daquele ambiente, que busca a informação não está como a gente procura. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente, numa evolução de enfermagem, a gente tem alguns dados, como sinais vitais, pressão, né? Esses sinais vitais, pressão, glicemia, eles ficam padronizados em alguns locais específicos da evolução. E se eu estou com muita pressa, eu vou olhar onde eu acho que está, onde comumente está. Então, quando a gente entra num serviço, a gente busca conhecer como aqueles profissionais eles atuam, trabalham, para essa comunicação ser mais clara possível. A meta 3, a segurança na medicação, que é o que a gente já vem discutindo desde o início. E aí já mudou. 5 certos da medicação, 6 certos da medicação, 9 certos, a gente está em 13 certos. E ainda tem gente errando aí com relação à administração de medicamentos e a medicamento como um todo, né? Não só no momento, no ato da administração. As medicações de alto risco, elas precisam ter dupla checagem, ainda mais, né, atenção para essas medicações. A gente precisa entender também sobre a reconciliação medicamentosa, o que é isso? Os pacientes muitas vezes chegam ao serviço de saúde hospitalar com uma série de remédios que já vem de casa. Eu tomo isso, tal hora, isso, tal hora, isso, tal hora. Então, quando há prescrição, a gente precisa entender essa conciliação do que o paciente traz para o que foi prescrito naquele ambiente. Né? Então, todo profissional ele precisa também compreender isso. E identificar reações adversas da medicação que possa vir, né, que foi prescrita naquele ambiente. Né? Então, as reações adversas que possam ser apresentadas nessa assistência. E aí, os 13 certos, nós temos prescrição certa, avaliar o que foi prescrito, o que foi escrito para aquele paciente. Paciente certo, né? Conferir se é o paciente é aquele mesmo. Medicamento certo, é o medicamento que está prescrito? Forma a apresentação, que é isso? É um comprimido? É injetável? É inalatório? Aí foi um dos erros de Benício. Aquele medicamento era para ser prescrito inalatório, né? E foi prescrito injetável, certo? Quantidade certa. É 1, é 2, é 3 comprimidos, são 3 comprimidos, né? Então, qual a quantidade? Quantos comprimidos ele vai utilizar pelo tempo que foi prescrito? A orientação certa. Se for paciente que não está consciente, se for paciente que não está entendendo, você precisa orientar da mesma forma. Né? Orientar o acompanhante, fala para ele o que você está fazendo. Então, mesmo que você ache que ele não está ali lúcido, não está entendendo, você precisa passar essas informações da mesma forma. Vire a administração certa. No caso, é injetável, né? Intramuscular, é intravenosa, né, oral. O horário certo, então respeitar horários. Existem medicamentos que a gente precisa oferecer, administrar em horários específicos, né? Então, como um padrão, a gente não pode pular esse horário, né? Interferir aí nessa questão do horário. Tempo de administração certa. Lembra aquele exemplo da soroterapia, né? Quando o paciente está em soro, a gente faz alguns cálculos e a gente percebe que ele precisa correr, a gente usa a expressão correr. O soro precisa correr em 2 horas, em 3 horas, em meia hora. Então, dependendo do contexto, a gente precisa estar atento também ao tempo de administração. A ação certa, a gente precisa conhecer um pouco das ações, né, dos medicamentos. Se eu estou administrando uma dipirona, serve para quê? Então, preciso entender isso. Registrar corretamente que a medicação foi feita e se ele apresentou algum efeito adverso. Validade certa, então, antes de eu preparar as medicações, eu preciso avaliar a validade e a dosagem certa, né? Analisar a dosagem que foi prescrita e a dosagem que eu estou preparando para levar lá para o paciente. Outra meta é a meta de cirurgia segura. Então, a gente falou agora há pouco que o centro cirúrgico é uma área de muita atenção, né? Tem as suas peculiaridades, um serviço que conta com toda a esterilidade, tem todo o cuidado de riscos de infecção. Então, para essa meta, nós temos o checklist da OMS, que é a checklist base, que tem 3 expressõezinhas, né, básicas, que a gente também precisa conhecer, que é o SIGIN, que quer dizer entrada, né?
Então, a gente vai avaliar o paciente, observar o paciente antes da anestesia acontecer, seja ela local, seja ela geral. Então, nesse momento, a gente vai analisar como ele está, como o paciente está, antes dessa anestesia acontecer. O time out, né? Time out, perdão, é um momento de pausa, né? Então, a gente vai analisar, avaliar, levantar informações importantes antes da incisão acontecer. Se a gente está no centro cirúrgico, vai acontecer alguma incisão, né? Seja por vídeo, ou seja por bisturi, o que for. A gente precisa analisar como ele está, como é que está a situação do paciente antes dessa incisão acontecer. E o sign out, né, que é a saída. A gente vai observar esse paciente antes dele sair da sala de cirurgia. Então, acaba a cirurgia, ele fica ali em observação um tempinho, e esse tempo é importante para a gente observar também as condições pós-cirúrgicas, né? E aí, isso vai evitar erros, como o paciente errado, a lateralidade, né? No caso, direcionando, quando eu falei daquele exemplo da amputação, né? Qual é o membro correto, procedimentos incorretos. Então, a gente vai analisar tudo isso a partir dessa meta cirurgia segura, que é a meta 4. A meta 5. Outra questão, Manuel, importante, quando você me fez aquela pergunta, eu fiquei na dúvida se os erros maiores são os erros de medicação ou se são erros de higienização das mãos, né? Que hoje, apesar da gente falar dia e noite sobre isso, ainda acontece. O que acontece é que, eu falei agora há pouco, que existem danos que a gente não consegue quantificar. Né? Então, a higienização das mãos é uma dessas, porque a gente não tem como dizer, o paciente pegou infecção porque fulano de tal não higienizou as mãos corretamente. Né? Então, fica meio que perdido esses dados, por isso que, palpavelmente, a gente consegue quantificar melhor essa administração, os erros com relação à administração. Né? Então, a higienização das mãos é, sem dúvida, o método mais eficaz para evitar a infecção. E existem 5 momentos que a OMS ela vem propor. Antes de tocar no paciente, precisa lavar as mãos. Antes de qualquer procedimento, precisa lavar as mãos, no caso, higienizar as mãos, que tem todo um processo. Após risco de fluidos corporais, né, urina, fezes, sangue, lavar as mãos. Após o contato com o paciente, vai pegar, por exemplo, para ferir uma pressão, para trocar, ajudar no banho no leito, ou para o técnico realizar um banho no leito, higienização de mãos. E após o contato com superfícies próximas. O que são superfícies próximas? O próprio leito, o colchão, os lençóis, as grades. Então, tudo isso também tem que nos chamar a atenção, né, para a higienização correta das mãos. Essa imagem é uma imagem bem clássica. Quando a gente fala em higienização das mãos, tem tudo isso que a gente falou, né? Primeiro, antes de tocar no paciente, antes de realizar procedimento. Então, é uma imagem que nos remete, né, a esse cuidado, a essa higienização, e é bem dinâmica. Então, a gente consegue, olhando, a gente consegue lembrar, né, dessas informações tão importantes. E muitas vezes ainda estão, né, deixadas de lado, não trazendo tão a importância que deveria ter. E aí, um pouco sobre o que é, né, higienização, como se faz, né, a água e sabão, palma das mãos precisam ser higienizadas, entre os dedos, polegares, o dorso das mãos e os punhos. Então, a gente precisa higienizar de verdade, não é lavar, colocar a mão dentro d'água, tirar e secar. Outro cuidado também que eu acho importante, que a gente discute sempre com os estudantes, é as unhas, né, a limpeza das unhas. No caso, a gente solicita que os estudantes, quando eles vão para estágio, eles realizem o corte dessas unhas, que não tenham esmaltes com cores escuras, no caso, esmaltes, né, na unha, para a gente realmente perceber se essas unhas estão limpas. Então, não basta higienizar, precisa ter esse cuidado. E o uso das luvas, né, em alguns casos, totalmente necessário. E a gente precisa também estar atento a isso para reduzir o risco de infecção. Eu tenho. Existe uma questão aqui que eu fiquei um pouco em dúvida. No caso, a higienização das mãos, ok, são aquelas indicações de após ter contato com fluido, após ter contato com o paciente e tal. Mas também existe a questão do uso da luva.
é o mesmo procedimento? Por exemplo, quando tocou no paciente, troca a luva depois? Manuel, depende. Se eu for fazer uma aferição de pressão, certo? Eu não preciso usar luva, a não ser que aquele paciente ele tenha alguma condição que me impeça de, né? Então, se eu vou aferir a pressão, eu higienizo minhas mãos na ida e na volta, certo? E aí eu evito tocar um paciente e tocar o outro paciente, né? Eu tenho que lavar minhas mãos e tocar o paciente. Aferir pressão, avaliar, colocar o oxímetro, avaliar a saturação, certo? Ok. Glicemia, luva. Lava as mãos, higieniza as mãos, usa as luvas, porque é óbvio que a gente vai perfurar e vai coletar um pouquinho de sangue. Então, o risco para contaminação ele é muito maior. Então, existem alguns procedimentos que é higienização e luva. Luva de procedimento e luva estéril em alguns outros procedimentos, certo? E outros não, só basta a higienização bem feita, né? A gente tem que estar atento a isso também. Entendi, é de caso a caso. De casa a casa, exatamente. E aí, às vezes, a gente vai no serviço, por exemplo, lá no próximo ao leito, realizar umas perguntas, né? O enfermeiro ele faz muitas perguntas, como foi a noite, está se alimentando bem, né? Que são dados para a nossa evolução. Então, eu vou, não tenho nenhum contato com o paciente, mas eu preciso lavar minhas mãos. Porque em algum momento eu posso, ele pode dizer assim, eu estou me sentindo quente, eu acho que eu estou com febre, eu vou tocar, então minhas mãos têm que estar higienizadas, certo? Mesmo que eu não vá fazer um procedimento específico direto, mas eu tenho que ter esse cuidado, tá? A última meta, né, é a meta de prevenção de quedas e lesões por pressões. Então, são situações que ainda acontecem também, que às vezes a gente acha absurdo, mas é frequente, certo? Prevenção de quedas, a gente tem que avaliar a mobilidade desse paciente. É um paciente acamado, é um paciente que se movimenta com auxílio, é um paciente que se movimenta livremente. Então, precisamos articular e pensar de que modo a gente pode atuar para reduzir essas quedas, né? Ambientes hospitalares, muitas vezes, né? A gente tem um banheiro que nem sempre é tão acessível como gostaria, então risco de queda por chão molhado, né? Então, isso tudo a gente precisa estar atento também. A lesão por pressão, né? É aquele momento em que a gente precisa pensar, né? E ter um cuidado específico para os pacientes que estão, por vezes, acamados, né? Por sequelas de AVC, ou por um processo cirúrgico, ou porque, né? Já estão há muito tempo aí sem conseguir mobilidade. Então, essas pessoas que passam muito tempo em contato, né, com o colchão, com os tecidos, né, eles podem vir a ter, né, essa lesão por pressão, né, que é um ferimento que tem vários, uma lesão, né, que tem vários graus, né, e a gente precisa ter cuidado. E para isso a gente faz a mudança de decúbito que está aí no terceiro tópico. A gente orienta que esse paciente ele seja modificado o lado, né, da sua maior pressão a cada 2 horas, né, pelo menos. E aí a gente coloca travesseiros, a gente coloca aquele paciente que consegue ficar virado, a gente orienta o acompanhante que faça isso, já para prevenir essas lesões, certo? A gente precisa avaliar os riscos, tanto de queda como de lesão. No caso das quedas, né, da prevenção de queda, tentar, né, inserir grades, campainhas e um ambiente seguro. Quando a gente fala em campainha, a gente fala quando esse paciente já vai para o domicílio, né? É um domicílio que o paciente ele não tem condições de chamar, né, a longas distâncias. Então, campainha, um sininho, a gente vai buscando alternativas para reduzir esse risco de queda, né? A mudança de decúbito, que eu já falei agora há pouco, a hidratação e a nutrição, elas precisam estar adequadas, sobretudo quando a gente fala em lesão por pressão. Então, esses pacientes que têm lesões por pressão, né, que aparecem, são pacientes que, por vezes, estão desidratados, desnutridos, então isso também conta. E cuidados com os dispositivos adesivos, que são, por exemplo, bem clássico, os esparadrapos, né? Os micropores, as bolsas de colostomia, que podem estar lesionando de alguma forma o tecido, né? O tecido que eu falo, a pele, né? E a gente tem que ter cuidado, né, com isso. A gente pegou um paciente, um exemplo que eu lembrei agora, que estava com uma bolsa de colostomia que tinha sido colocada há pouco tempo. Só que ele estava apresentando uma alergia à cola, né, do adesivo que gruda na pele. Então, se a gente, na hora que a gente estivesse esvaziando, a gente não tivesse observado, isso ali iria gerar um dano muito grande. Então, a gente tem que estar atento também a isso. E aí, na prática, a gente vai percebendo, né?
a gente precisa olhar por esse olhar, a gente precisa ter um olhar mais crítico aqui, um olhar mais sensível aqui, e a coisa vai acontecendo. Então, é importante a gestão de riscos e a cultura de segurança em qualquer ambiente, né, em qualquer nível de atenção. Pensar em um monitoramento contínuo, notificar de forma obrigatória, né, por conta desses índices que muitas vezes a gente não conhece, né, não sabe por onde agir. Analisar as causas, surgiu de onde, por onde, o que é que a gente pode mudar. E pensar em ações corretivas e preventivas. Não, muitas vezes essas ações elas precisam ser punitivas, né? Como, por exemplo, no caso do Benício, que a gente está aí acompanhando, né, o desenrolar. Mas as ações, elas precisam acontecer inicialmente de modo corretivos e preventivos, né? E na tentativa de que as pessoas elas consigam se sentir seguras para relatar, olha, eu ia até próximo do leito, mas eu percebi que a medicação não era essa. E aí a gente começar a pensar estratégias para que não cheguem riscos maiores. É importante a gente pensar em indicadores de segurança, né? Taxa de queda, incidência de lesão por pressão, erro de medicação, flebite. O que é flebite? É inflamação na veia, por exemplo, né? Quando o acesso ele está errado, há um extravasamento. Então, pensar nisso, né? O extravasamento dos acessos. E aí, esses indicadores, eles vão ajudar, na verdade, a medir a qualidade e, consequentemente, a direcionar as melhorias. A cultura de segurança ela é baseada em uma comunicação aberta, um trabalho em equipe, então não existe erro sozinho, né? Passou por várias pessoas, então as pessoas elas precisam estar atentas e trabalhar em equipe. O aprendizado ele é contínuo, a cultura não deve ser punitiva, que é o que eu já falei agora há pouco, e existe essa responsabilidade compartilhada. A enfermagem ela é uma equipe, né? Então, se o enfermeiro errar, a equipe erra, se o técnico errar, o auxiliar errar, a equipe ela erra. E qual o papel da enfermagem? No meu caso específico, como eu sou enfermeira e eu formo também enfermeiros, né? Monitorar e identificar riscos. Aplicar os protocolos que existem na instituição e outros protocolos que, porventura, você acha que cabe para aquela realidade. Existem protocolos que não foram traduzidos para a realidade brasileira e as pesquisas atuais, elas estão também se debruçando nisso, de traduzir protocolos, instrumentos importantes de realidades de fora para cá, para a nossa realidade. Educar pacientes e famílias, evitar danos o máximo possível, notificar incidentes com dano ou sem dano e promover a cultura de segurança. E aí, de modo bem específico na nossa atenção primária, para a gente encerrar, a gente também precisa trabalhar com a identificação correta desse paciente e dessa família. Precisa haver, de modo muito eficaz, a comunicação entre profissionais da estratégia de saúde da família. A higienização das mãos em consultas e em curativos. Curativo acontece muito na unidade básica de saúde, né? Consulta também, às vezes a gente está ali em frente ao computador, atrás do nosso birô, e entra paciente, sai paciente, a gente não tem o costume de higienizar as mãos, a gente precisa higienizar essas mãos entre um paciente e outro. Segurança medicamentosa, né? Os medicamentos que são ofertados dentro da unidade básica, medicamentos que já fazem parte ali da rotina. Prevenção de quedas no domicílio, o que é que a gente pode fazer dentro do domicílio através das nossas visitas domiciliares, né? Para modificar os riscos de queda. E os cuidados com a vacinação, o setor de vacinação, o setor de imunização, ele está ali também presente na unidade básica e acontecem muitos e muitos erros também de vacinação, né? Tanto de dosagem errada, como de local errado, né? Como da própria vacina, substância errada. Então, isso também precisa estar aí gritando, né, nos nossos ouvidos diariamente, para que a gente tenha atenção aí com essa temática também. Então, a segurança do paciente, ela é um compromisso ético e humanizado, uma responsabilidade da enfermagem, assim como todos os outros profissionais de saúde, um requisito para a qualidade e uma prática diária e contínua. Dessa forma, a gente entende que a gente está lidando com vidas, lidando com amores de outras pessoas, né? E aí a gente promove realmente essa cultura de segurança que tem sido tão falado aí por tantos e tantos anos. E assim estão as referências, e assim eu encerro a minha fala, né, e me coloco à disposição. Foi uma aula, definitivamente. Claramente, é um assunto que ainda tem muito mais o que a gente pode falar, tem muito mais o que ser abordado. Não é à toa, é um assunto que está sendo comentado tem décadas e décadas, é muito importante para todo mundo. E, assim, foi uma super aula.
Inclusive, o PowerPoint ficou muito legal. Eu vou anexar ele nos documentos para quem está inscrito ter acesso também ao PowerPoint. Eu vou colocar também um outro documento que a Isabela me mandou, que acredito que o manual, né, de segurança do paciente. E realmente, assim, a gente está chegando, foi até muito bom, terminou o PowerPoint junto com mais ou menos o tempo da nossa live, e eu só posso agradecer a Isabela por ter participado de hoje. Vocês provavelmente já conhecem ela, quem segue a Estetos já conhece a Isabela, ela é a pessoa que está nos nossos vídeos, ela é a nossa enfermeira que sempre está aqui para ensinar todos os nossos estudantes. Então, agradeço a Isabela pela participação dela. Muito obrigado. E, Isabela, por favor, se você quiser dar alguma mensagem, falar alguma coisa, principalmente também sobre, se quiser falar do assunto, terminar, falar alguma observação. Manuel, eu agradeço, né? Agradeço o convite, a confiança e dizer que falar sobre isso ela é importante em qualquer área, como eu já falei. E dizer a vocês que não parem por aqui. A plataforma, a Estetos, ela tem muitas atualizações sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Então, a gente não pode parar. A gente vê uma aula, digamos que específica na graduação e a gente acha que está suficiente, não está. A gente precisa se capacitar. Então, você acessando lá a plataforma Estetos, vocês vão ver a quantidade de capacitação que a gente tem, e é isso, né? A nossa dedicação como profissional, como estudante, é se reciclar, é se atualizar sempre. Então, me coloco à disposição da Estetos, me coloco à disposição para outros momentos de discussão, e não parem, minha gente, se capacitem, para a gente ser realmente um profissional diferente, diferenciado, humano, né, e competente. Pois é, e sobre capacitação, a gente está terminando e eu preciso lembrar a todo mundo que está assistindo aqui, que vai assistir esse programa, a certificação é gratuita para quem está assistindo agora. Assim que terminar essa live, eu vou abrir uma avaliação, vão ser 5, 10 minutinhos, é coisa rápida a avaliação, você faz ela e ganha o seu certificado de forma completamente gratuita, então não perca essa chance, é um certificado da Estetos que é muito valioso. E, dito isso, chegamos ao fim de mais um webinar e te espero nos próximos. Muito obrigado e boa noite.